Olá a todos, paz do Senhor, e hoje eu gostaria de falar acerca de um tema que é Deus não desiste de amar-te. E para isso eu gostava de que meditássemos acerca de que Deus não abre mão de cada um de nós. O seu amor por nós, ele é um amor determinado, ele é um amor incansável, ele é um amor vencedor e não depende de quem somos nem de como nos comportamos. O amor de Deus por nós, ele é eterno e a causa do amor de Deus por nós não está em nós, mas sim nele mesmo. A vida de Jacó ilustra-nos esta verdade de uma forma gloriosa. Por isso nós vamos meditar em alguns pontos da vida de Jacó e perceber assim também como é que Deus nos ama. E Deus ama a Jacó apesar de quem Jacó ele é. E Deus amou e escolheu Jacó antes mesmo dele nascer. O capítulo 25 do livro de Gênesis, o versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor: Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Também a Bíblia nos diz, em Malaquias, no capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Mas vós dizeis, em quem nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então o amor de Deus por nós não é causa de fatores externos. Deus ama-te e Ele escolheu-te de uma forma soberana, de uma forma livre, de uma forma independente dos teus méritos. Deus disse, por exemplo, a Rebeca: o mais velho servirá o mais moço, onde nós lemos em Gênesis capítulo 25, versículo 23. Então Deus disse que o seu amor por Jacó era um amor incondicional. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então Deus escolheu-nos em Cristo não por causa das nossas obras, mas para as boas obras, não porque éramos obedientes, mas para a obediência. Deus escolheu-nos quando éramos pecadores, quando estávamos mortos. Ele pôs-nos o seu coração em nós, antes mesmo da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Em segundo lugar, Deus amou Jacó apesar dos seus pecados. Se nós lermos o versículo de número 23, novamente, diz a palavra do Senhor que haviam 2 nações no ventre de Rebeca, 2 povos nascidos que se dividiriam, um povo seria mais forte que o outro e o mais velho serviria ao mais moço. Então Jacó recebe um nome que foi o reflexo da sua personalidade, o enganador, o usurpador, o suplantador. Ele nasceu a segurar o calcanhar do seu irmão, ele aproveitou o momento da fraqueza do seu irmão para arrancar-lhe o direito da primogenitura, de ser o primeiro filho. Ele aproveitou o momento de cegueira do seu pai para mentir-lhe e fazer-se passar como se fosse Esaú. Ele mentiu em nome de Deus e roubou a bênção que Isaac tinha a intenção de dar ao seu filho Esaú. Jacó tinha um comportamento reprovável. Ele enganou, ele mentiu, ele traiu, mas apesar de quem ele era, Deus o amou continuamente e continuou também a investir na sua vida. Assim é o amor de Deus por cada um de nós. Ele ama-nos apesar de quem nós somos e daquilo que nós fazemos. Nós temos pecado contra Ele, mas Ele continua a amar-nos e a investir nas nossas vidas. Deus também revelou-se a Jacó apesar da crise que Jacó vivia. Se nós formos até o capítulo 28 de Gênesis, os versículos 10 até o 17, diz assim a palavra do Senhor: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã.
Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Ele sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra a que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te é referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então Jacó estava em crise, ele tinha mentido ao seu pai em nome de Deus, ele tinha tomado o destino da sua vida nas suas próprias mãos, ele duvidava do propósito de Deus para a sua vida. Ele enganou o seu irmão Esaú e agora, para salvar a sua vida, ele precisava fugir. Deus toma a iniciativa de revelar-se a ele em Betel. Deus era Deus de Abraão e Isaque, mas ainda não era o Deus de Jacó. Deus fez promessas a Jacó, apesar de Jacó ainda não o conhecer pessoalmente. Deus promete estar com ele, guardá-lo, ampará-lo, e Jacó tem uma experiência profunda em Betel, na casa de Deus, mas não com Deus. Talvez tu já tenhas tido grandes experiências do poder de Deus, talvez já tiveste até experiências tremendas na casa de Deus, talvez até já ouviste sobre as promessas de Deus, mas ainda não tiveste um encontro transformador com o Senhor. Deus abençoou Jacó, apesar de Jacó ainda não ser salvo. Deus abençoou Jacó ao dar-lhe companhia, ao dar-lhe proteção, ao dar-lhe prosperidade. Deus fez de Jacó um homem próspero, dando-lhe uma grande família, muitos bens. Deus estava a cercar a vida de Jacó com bênçãos especiais, mas Jacó não estava salvo ainda. Da mesma forma, Deus tem-nos abençoado a cada um de nós, Ele tem-nos guardado, Ele tem-nos dado o pão de cada dia, tem-nos dado a nossa família. Deus tem-nos dado saúde, família, bens, mas será que já estás salvo? Será que já tiveste um encontro profundo com Deus? E o segundo ponto, Deus confronta Jacó na hora da sua maior angústia. Jacó mentiu ao pai, enganou o irmão, mas não conseguiu apagar a sua própria culpa. E o capítulo 32 do livro de Gênesis, os versículos 10 e 11, falam-nos disso mesmo. Jacó diz: Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então, os anos não conseguiram apagar o drama existencial da vida de Jacó. A sua crise com Esaú ainda estava acesa no seu coração e agora ele tinha retornado, precisava encontrar-se com o seu irmão Esaú. Mas o medo estava presente no seu coração, a culpa continuava a assolá-lo. Ele que viveu a vida e passou a vida a fugir, precisava agora enfrentar aquela situação. Ele não podia fugir mais e por isso mesmo ele fica só. Ele tem que olhar para o espelho da sua própria alma e contemplar que ele é um enganador, que é um suplantador, é um usurpador. Em Gênesis, no capítulo 32, versículo 24, a palavra diz-nos: Ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Então Deus quer transformar Jacó
e Deus não abre mão da vida de Jacó. Deus toma a iniciativa e ali trava-se uma luta. O encontro de Jacó com Deus não podia ser adiado de forma alguma. Ter as bênçãos de Deus não era o suficiente. Jacó precisava ter uma experiência pessoal e profunda com o próprio Deus. Mas é Deus quem toma a iniciativa. Deus não desiste de ti. Hoje, tu precisas de atravessar o teu vale de Jaboque, tal e qual como Jacó. Deus está no teu encalço, ao teu lado. Ele não abre mão da tua vida. Ele ama-te. Ele tem investido em ti. Ele tem abençoado a tua vida. Mas agora Ele quer o teu coração. Se preciso for, Ele vai lutar contigo para conquistar o teu coração. Porque Ele não pode abrir mão do direito de ter-te como filho. Deus não desiste de Jacó, apesar da resistência de Jacó. Nós vemos no versículo 24 e também no 25, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então Jacó lutou toda a noite e ele não queria ceder, ele não queria entregar os pontos, ele mediu força com força, poder com poder, destreza com destreza, e Jacó era um caso difícil, um coração duro, um homem difícil de converter, mas Deus nunca o abandonou. O mesmo Deus que estava a abençoá-lo a vida toda, agora luta com ele a noite toda. E Deus tem lutado contigo também. Deus tem posto homens e mulheres a orar por ti no teu caminho. Ele tem posto pregadores, pessoas que te falam da palavra de Deus. Tens ouvido muitas vezes a voz de Deus no teu coração. Então não endureças o teu coração. Deus feriu a Jacó a fim de não perder Jacó para sempre. Nós vemos isso no versículo 25. Deus deixou Jacó, de certa forma, aleijado para que Jacó não fosse condenado para toda a eternidade. Deus foi até às últimas consequências para salvar Jacó. Deus empregou um método radical na vida de Jacó e muitas vezes quem não vem por amor vem pela dor, e a vocação de Deus, o amor de Deus, ele é irresistível. Deus empregará todos os meios para salvar-te. Se preciso for, Ele tocará no teu corpo, nos teus bens para te quebrantares. Deus às vezes usa uma enfermidade, um acidente, uma perda significativa. Deus, porém, jamais desiste de salvar aqueles a quem Ele escolheu desde a eternidade. Deus salva Jacó quando entende a sua dependência de Deus. Jacó reconhece a sua necessidade de Deus. Então ele não abre mão de ser abençoado por Deus. Jacó agarra-se a Deus e diz: eu não te deixarei se tu não me abençoares. Ele tem dinheiro, ele tem família, ele tem o direito da primogenitura, mas agora ele quer Deus. A sua maior necessidade é Deus, e Jacó sem Deus não é nada. Jacó sem a bênção de Deus está vazio. Jacó agora tem pressa em ser transformado por Deus. Ele ora com intensidade, ele ora com um senso de urgência e ele não pode perder a oportunidade. Ele anseia Deus mais do que qualquer outra coisa. Jacó chora diante de Deus ao buscar transformação para a sua vida. Jacó, ele tem um coração quebrantado e ele agarra-se a Deus de certa forma com urgência e com os olhos cheios de lágrimas. Jacó humilha-se, chora e reconhece que não pode viver sem ter um encontro profundo e transformador com Deus. Como Pedro, Jacó chora e chorou o seu arrependimento. Ele suplicou a Deus em lágrimas, ele pediu a bênção de Deus com pranto. Os seus olhos estavam molhados e a sua alma estava ajoelhada diante de Deus. E por que é que Jacó chora? O que é que ele pede com tanta urgência e com tanta voracidade? Ele não pede coisas, ele pede apenas que Deus mude a sua própria vida. Ele quer Deus e quer ter uma vida nova com Deus. Jacó confessa o seu pecado e toca no ponto crucial da sua vida. No capítulo 32 de Gênesis, versículo 27, diz a palavra: perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu,
Jacó. E quando Deus lhe perguntou qual é o teu nome e ele responde Jacó, aquela não foi uma resposta, mas sim uma confissão. Jacó não podia ser transformado sem antes reconhecer quem era. Ele não podia converter-se sem antes sentir convicção do pecado. Ele não podia ser uma nova criatura sem antes reconhecer que era um enganador, um usurpador. E a história de Jacó era uma história que estava impregnada de engano, mentira, traição. Ele tinha nome de cristão, mas ele não era salvo. Jacó era um patriarca, ele conhecia a aliança de Deus, ele tinha as promessas de Deus, mas Jacó não vivia como um filho de Deus. O engano era a imagem de marca da sua vida, o seu nome era um reflexo da sua vida, o seu nome era aquilo que ele vivia, mas agora ele abre o coração, ele admite o seu pecado e ele toca num ponto de tensão da sua vida. Então, qual é o teu nome? Quem és tu? É hora de pousares as armas, é hora de deixares de resistir ao amor de Deus e confessares não apenas o que fazes, mas quem és, a fim de que também sejas salvo, como Jacó foi. Jacó vê a face de Deus e a sua vida, ela é salva. O versículo 30 do capítulo 32 de Gênesis diz: Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Então, até este encontro, Deus era apenas o Deus do seu avô Abraão e do seu pai Isaque. Mas agora Deus passa a ser conhecido como Deus de Jacó. Então agora Jacó tem os olhos da sua alma abertos, ele vê Deus face a face, Jacó tem os seus pecados perdoados, a sua alma foi liberta, o seu coração foi transformado e a sua vida foi salva e tudo se fez novo na vida de Jacó. Hoje também podes ver Deus face a face. Hoje podes até atravessar o teu vale de Jaboque, sabendo que Deus está aqui e Ele é poderoso para mudar a tua vida, para transformar o teu coração e dar-te vida eterna. Jacó, depois de salvo, ele tem um novo futuro com luz e reconciliação. O versículo 31 do capítulo 32 diz assim, a palavra do Senhor: Nasceu-lhe o sol quando ele atravessou Peniel e manquejava de uma coxa. E o versículo 4 do capítulo 33 diz ainda, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Depois de ter vivido uma vida inteira de trevas, o sol nasceu para Jacó. A luz brilhou no caminho de Jacó e as trevas ficaram para trás. Tudo se fez novo na sua vida, um novo coração, uma nova mente, uma nova história, uma nova vida. Ele saiu de certa forma aleijado, a manquejar, mas a sua alma está livre. Esaú deve ter-lhe perguntado: por que estás a mancar, Jacó? Oh meu irmão, Deus salvou-me. Hoje sou um homem novo, tenho uma nova vida. Aquele velho Jacó morreu e foi sepultado no vale de Jaboque. Agora sou uma nova criatura, o sol nasceu para mim. Deus transformou o ódio de Esaú em amor, o medo de Jacó em alegria. E aquele encontro temido que previa uma briga, uma contenda, uma guerra, transformou-se numa cena de choro, de abraços, beijos e reconciliação. Deus transforma a nossa vida completamente. Ele reconcilia-nos com os nossos inimigos e Ele alivia o nosso coração da culpa e do medo. De certa forma, estamos a atravessar o vale de Jaboque. Um novo tempo está a chegar. Como é que vamos atravessar as fronteiras deste novo tempo? Vamos fugir? Vamos resistir ao amor de Deus? Ou vamos atravessá-lo agarrados a Deus, pedindo-lhe em lágrimas que transforma as nossas vidas? Sabes, Deus não desiste de amar-te. Ele está no nosso encalço, ao nosso lado, e é melhor que não demoremos, pois pode ser que ainda fiquemos mancos no processo.